O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. Tendo vindo aos arredores de Cesareia de Filipe, Jesus interrogou seus discípulos, lhes dizendo: O que os homens dizem com relação ao Filho do Homem? Quem eles dizem que eu sou? Eles lhe responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, alguns mais que és Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhes indagou: E vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe replicou: Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai, que está nos céus. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que Jesus fazia, e seu espírito ficou apreensivo, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que Elias havia aparecido, e outros mais, que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei cortar a cabeça de João. Então quem é esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ficou com vontade de vê-lo. Após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram, lhe dizendo: Por que então os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Mas Jesus lhes respondeu: Verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu declaro a vocês que Elias já veio, e eles não o reconheceram e o trataram como bem quiseram. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então os discípulos compreenderam que era de João Batista que ele lhes havia falado. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo termina com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus acerca desse ponto, como de muitos outros, não eram claramente definidas, porque eles só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e da sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que tinha vivido podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira isso deveria ocorrer. Designaram pela palavra ressurreição aquilo que o Espiritismo chama mais acertadamente de reencarnação. Com efeito, a ressurreição pressupõe o retorno à vida do corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo novamente formado para ele, que nada tem em comum com o corpo anterior. O termo ressurreição podia assim ser aplicado a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, já que João tinha sido visto como criança e seus pais eram conhecidos. Logo, João podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Ora, havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, senador dos judeus, que certa noite veio se encontrar com Jesus,
e lhe disse: Mestre, sabemos que o Senhor veio da parte de Deus para nos instruir, como um doutor, pois ninguém poderia fazer os milagres que o Senhor faz se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como um homem pode nascer já sendo velho? Por acaso ele pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu te ter dito que é preciso que vocês nasçam de novo. O Espírito sopra onde quer, e vocês ouvem a sua voz, mas não sabem de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo acontece com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: como isso pode ser feito? Jesus lhe disse: o quê? Você é um mestre em Israel e ignora essas coisas? Em verdade eu te digo que nós não dizemos senão o que nós sabemos e só damos testemunho do que temos visto. E, no entanto, vocês não aceitam o nosso testemunho. Mas, se vocês não creem em mim quando eu lhes falo das coisas da terra, como acreditarão em mim quando eu lhes falar das coisas do céu? A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se encontra em muitas passagens dos evangelhos. Se essa crença fosse um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a colocou como um princípio e uma condição necessária, quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste acrescentando: não fique admirado por eu te ter dito que é preciso que vocês nasçam de novo. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, têm sido interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo trazia simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituída por do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como um dia será constatado sem nenhum equívoco cabível. Para compreendermos o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente nos dirigirmos à significação do termo água, que ali não foi empregado na sua acepção própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Eles acreditavam que a Terra havia saído das águas e por isso consideravam a água como o elemento gerador absoluto. Tanto é que no Gênesis se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas. Que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido. Que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento. Segundo essa crença, a água havia se tornado o símbolo da natureza material, como o Espírito era o símbolo da natureza inteligente. Estas palavras: se o homem não renasce da água e do Espírito, ou em água e em Espírito, então significam: se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. É nesse sentido que foram compreendidas desde o princípio. Aliás, tal interpretação se justifica por estas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui Jesus estabelece uma distinção concreta
entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente do corpo. O espírito sopra onde quer. Vocês ouvem a sua voz, mas não sabem nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Pode ser entendido como o Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou como a alma do homem. Nesta última acepção, vocês não sabem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Significa que ninguém conhece nem o que foi, nem o que será o Espírito. Se o Espírito, ou a alma, fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, então nós saberíamos de onde ele vem, pois conheceríamos o seu começo. Em todo caso, essa passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências. Ora, desde o tempo de João Batista até a atualidade, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que se apoderam dele. Pois, até João, todos os profetas, assim como a lei, profetizaram. E se querem saber o que eu lhes digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Se o princípio da reencarnação expresso em João podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, já não seria o mesmo com esta passagem de São Mateus, que está sem equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqui não há nem figuração, nem alegoria. É uma afirmação concreta. Desde o tempo de João Batista até a atualidade, o reino dos céus é tomado pela violência. O que essas palavras significam, visto que João Batista ainda estava vivo naquele momento? Jesus as explica dizendo: se querem saber o que eu digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, João não sendo outro senão o próprio Elias, Jesus faz alusão à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, é outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis a fim de ganhar a terra prometida, paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu é ganho pela caridade e pela brandura. Depois, ele acrescenta: quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Essas palavras, tantas vezes repetidas por Jesus, dizem claramente que nem todo mundo estava em condições de compreender certas verdades. Aqueles do vosso povo que foram mortos viverão de novo. Aqueles que morreram em meio a mim ressuscitarão. Despertem do seu sono e cantem os louvores a Deus, vocês que habitam no pó, porque o orvalho que tomba sobre vocês é um orvalho de luz, e porque vocês arruinarão a terra e o reino dos gigantes. Esta passagem de Isaías também é toda explícita. Aqueles do vosso povo que foram mortos viverão de novo. Se o profeta quisesse ter falado da vida espiritual, se quisesse ter falado que aqueles que tinham sido mortos não estavam mortos em espírito, então ele teria dito: ainda vivem, e não, viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, elas seriam a negação das penas eternas, já que elas estabelecem o princípio de que todos os que estão mortos reviverão. Mas quando o homem morre uma vez, quando o seu corpo separado do seu espírito é consumido, o que acontece com ele? Uma vez tendo morrido o homem, poderia ele reviver de novo? Nessa guerra em que me acho todos os dias da minha vida, eu espero que chegue a minha mutação. Jó 14, 10, 14. Quando o homem morre, ele perde toda a sua força, ele expira. Depois, onde está ele?
Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate até que chegue alguma mutação? Tradução protestante. Quando o homem está morto, ele vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. Versão da Igreja Grega. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Ninguém poderá supor que Jó quis falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia. Uma vez tendo morrido o homem, poderia ele reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e de reviver implica a de morrer e reviver várias vezes. A versão da Igreja Grega é ainda mais explícita, se é que isso é possível. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. Quer dizer, voltarei à existência terrena. Isso é tão claro quanto se alguém dissesse: eu saio da minha casa, mas a ela voltarei. Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, eu espero que chegue a minha mutação. Jó evidentemente quis se referir à luta que sustentava contra as misérias da vida. Ele espera a sua mutação, isto é, que ele se resigne. Na versão grega, esperarei parece mais se aplicar à nova existência. Quando a minha existência estiver acabada, eu esperarei, porque a ela voltarei. Jó parece se colocar, após a morte, no intervalo que separa uma existência de outra, e diz que lá aguardará o seu retorno. Não há dúvidas, portanto, de que sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, que foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Suas palavras um dia serão autoridade sobre este ponto, assim como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem preconceitos. Mas a essa autoridade, do ponto de vista religioso, vem se juntar, do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando dos efeitos se quer remontar às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Numa palavra, como uma lei da natureza. Pelos seus resultados, ela se revela de uma maneira, por assim dizer, material, como o motor oculto se revela pelo movimento. Só a reencarnação pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, a maioria das máximas do Evangelho são ininteligíveis. É por isso que elas têm dado margem a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que deve lhes restituir o verdadeiro sentido.